propósito do casamento. E tenho certeza que vai ser também um pouco de testemunho de algo que nós vivemos como família, mas principalmente aquilo que a palavra de Deus nos diz acerca desse tema. Abra sua Bíblia aí em Efésios 6. Nós vamos ler a partir do verso 15. Nós estamos lendo aqui na versão NVT, que também vai ser projetada aqui, mas pode acompanhar com a sua versão aí. Que bênção que nós temos muitas traduções da Bíblia. Isso é um privilégio, porque nós vamos ter linguagens mais acessíveis, outras mais rebuscadas, mas todas elas muito boas para nos revelar aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. Efésios 5:15. Se eu falei errado, não sei. É Efésios 5:15, é isso. Vamos lá para o que diz as Escrituras. Diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo, dê graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o seu próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Este é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Amém? Até aqui. Eu quero falar sobre que o casamento ele não é apenas uma construção social. O casamento não é apenas um arranjo da sociedade para que possamos nos perpetuar quanto espécie humana ou quanto humanidade, mas o casamento é algo criado e gerado a partir de Deus. Deus planejou o casamento, Deus planejou a família. E quando nós vemos isso, nós vemos que Deus planejou o casamento de uma forma particular. Que o casamento deve ser, sim, entre um homem e uma mulher. Porque no casamento entre o homem e uma mulher, existe complementariedade e existe o processo de frutificação, que são os filhos. Para que então, sim, a família possa crescer,
possamos ocupar a terra como Deus nos ordenou lá em Gênesis, né? Sede fecundos, enchei-vos a terra. Então, sim, se nós cremos na Bíblia, essa é uma exclusividade para um casamento entre o homem e uma mulher. Eu sei, em nossos tempos, nós temos muitos arranjos familiares distintos. Porém, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não temos como fugir disso. Não temos como nos moldar à cultura deste tempo e dizer assim, não, olha, lá em Romanos 1, quando Paulo fala sobre homem abandonaram o desejo natural para se deitar com outro homem, ou mulheres com outras mulheres, não temos como dizer que isso, né, porque eu já ouvi esses argumentos, não, o natural para o homossexual, como ele já nasce homossexual, o natural para ele é se relacionar com alguém do seu mesmo sexo. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo sobre a criação, sobre a natureza das coisas, né? Então não é sobre o que você sente para você e o que é natural para você. Não é sobre isso. É sobre o que é natural a partir da criação de Deus. Obviamente, essas pessoas precisam ser respeitadas. Não é porque somos heterossexuais ou temos casamentos que somos melhores do que essas pessoas. Essas pessoas precisam ser respeitadas. De forma civil, enfim, deve haver aí o reconhecimento dessa união, porque as pessoas se unem com quem ela quiser. Mas como igreja, como aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos nos manter na verdade que é a palavra de Deus. Porque se nós formos relativizar tudo, não sobra nada. É tudo um castelo de areia e não tem como se sustentar nada. Então sim, é preciso haver respeito para essas pessoas. Mas nós, até por respeito e por amor a elas, nós também precisamos da verdade. Porque não existe amor sem verdade. Então sim, com respeito, com amor, precisamos ser claros. Porque pode ser que existam pessoas aqui que tenham tentações homossexuais. E nós não controlamos os desejos, essa é a verdade. Os desejos, eles são, na maioria das vezes, involuntários. Agora, o que nós controlamos é o que nós fazemos com esse desejo. Quais são as atitudes que eu tenho? Eu alimento e transformo esse desejo numa cobiça, ou eu submeto isso a Cristo? Da mesma forma que o heterossexual, ao se casar, ele vai ter que ficar com a sua esposa até o final da vida e permanecer fiel. E ele pode ter desejos, seja o homem por outra mulher ou a mulher por outro homem. Pode acontecer. Mas essa pessoa deve submeter isso a Cristo e não se entregar a essas paixões do seu coração, mas submeter os desejos do seu coração a Cristo. Porque um cristão não deve ser conduzido pelo seu próprio coração. Porque a própria palavra vai dizer que o coração é enganoso. E o nosso coração nos engana, gerando em nós desejos que não glorificam a Deus. E o objetivo de cada um dos cristãos é glorificar a Deus. Então, se os nossos desejos, as nossas vontades não glorificam a Deus, nós precisamos submeter a Ele. Então, está claro, não tem como ir contra isso na palavra de Deus. Um outro ponto que eu quero trazer é que, sim, o casamento é um presente de Deus, é um propósito de Deus, porém, o casamento não é o único caminho para um cristão. Um cristão que não é casado, ele não é um cristão de segunda classe por não ser casado. Até porque Jesus não casou. Paulo, pelo que sabemos, também não era casado durante o ministério. Talvez fosse viúvo ou a sua esposa o abandonou quando ele se converteu, que é uma possibilidade também. É porque naquele tempo, né, a religião era algo muito importante. Deveria ser hoje também, quando nós dizemos ser verdadeiro. Mas muitos eram abandonados, né? Então, nesse caso, nós temos o caminho do celibato, alguém que quer viver para Deus. E aí a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, inclusive, em 1 Coríntios 7, vai dizer que aquele que tem o seu cônjuge precisa lidar com os desejos do seu cônjuge.
Mas aquele que é solteiro pode dedicar a sua vida ao Senhor. Então, se você está aqui e é solteiro, você não pode viver assim, não, eu preciso casar. Não, mas que eu preciso casar porque se eu não casar... Não, você precisa do Senhor. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Cristo e servir a Ele com todo o seu coração. É isso que você mais precisa. O casamento não torna ninguém completo. Só quem pode nos tornar completo é Cristo. Ainda que o casamento seja plano de Deus. Então, no tempo de solteiro, nós nos dedicamos ao Senhor. Nos entregamos em favor dEle. Seja alguém que está começando a vida ou que decidiu viver de forma celibatária, porque esse é um caminho possível sim. Possível sim, nós vivemos numa cultura que não. Nossa, a pessoa não tiver relação, não, essa pessoa é incompleta. Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. Se a pessoa não tiver Cristo, sim, essa pessoa é incompleta. Pode ter tudo. Pode ter tudo na vida, mas se ela não tiver Cristo, aí sim, essa pessoa vai ser sempre incompleta. Ela vai ser sempre insaciada, porque ela vai ter algo dentro dela que só pode ser preenchido com o amor e com a graça de Cristo sobre nós. Então, para aqueles que são solteiros ou viúvos, nós vamos entrar no divorciados depois. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas sim, a Bíblia vai dizer também sobre isso. Mas se você também já foi casado e é divorciado, claro, se essa é a sua condição e você entende que você vai viver a sua vida assim agora, a partir de então, que assim seja. Você não é um cristão menor porque não tem um cônjuge do seu lado. Esse é o ponto. A plenitude está na nossa relação com Cristo. E isso serve para tudo. A plenitude está na nossa relação com Cristo. E aí, quando eu estou pleno com Cristo, então, o meu casamento será muito melhor se assim for. Mas se não for também, se eu não casar novamente, ou se eu permanecer solteiro, eu vou viver pleno, porque é Deus que me torna pleno. Sabe, às vezes nós, como cristãos, achamos que todo mundo tem que casar. Aí vê alguém solteiro, fala, não, você precisa casar, né? Tem alguém lá em casa que é meio casamenteiro, assim, quer sempre dar um jeito de unir as pessoas, assim. Isso é bom, gente, isso é bom. Isso é bom. Pastor Dani também. Ele dá um jeito, marca uns encontros ali, uns cafés e tal. Já percebi isso também. Ok, isso é bom. Mas se a pessoa que decidiu viver solteira, ela precisa ser respeitada na sua individualidade e que há um caminho cristão para isso. Um caminho de santidade, de se entregar inteiramente ao Senhor e viver para a glória dEle. Existe essa possibilidade. E eu quero também falar um pouco sobre, sobre aqueles que estão buscando o casamento. Então, aqueles que ou estão namorando, ou vislumbram no futuro um casamento, para aqueles que estão solteiros, né? Talvez os adolescentes aí, que nem namoram. Existe um caminho bíblico de sabedoria. Isso não significa que é uma regra, tá, gente? A gente gosta de enfatizar isso porque, às vezes, a pessoa, não, acha que o pastor falou lá, é uma regra, tem que ser assim. Não. Existe um caminho de sabedoria. Existe um caminho de sabedoria que a palavra nos instrui. Primeiro procure alguém com a mesma fé que você. Por quê? Como eu falei aqui, a fé deve ser, sim, algo muito importante para nós, porque é ela que nos move, é os princípios, é os fundamentos que nos movem. Então, se alguém tem uma fé totalmente incompatível com a sua, isso vai gerar muitos atritos no casamento. Já tem muita coisa que vai gerar muitos atritos no casamento, e essa vai ser mais uma. Então, por sabedoria, procure alguém que tenha a mesma fé que você. Pode dar certo alguém que não tem a mesma fé que você? Pode dar certo. Mas pode dar muito errado. E na maioria das vezes dá errado. Ou, acontece muitas vezes também, do cônjuge se converter à religião do outro. Acontece. Como aconteceu ali com a pastora Gabi. Né? O Vini ali também.
E isso acontece, aí, ó, isso acontece, tá? Mas por sabedoria, vai na instrução da palavra. É o que a Bíblia vai dizer sobre julgo desigual, né? Então, existem os meios extraordinários de Deus, mas nós precisamos praticar aquilo que também é ordinário, que é a instrução de sabedoria para nós, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa, o ideal é que você procure uma pessoa, não primeiro pela aparência física, mas pelas afinidades, sabe? Alguém que, de preferência, se torne amigo da pessoa antes de se tornar namorados ou qualquer outra coisa. Conheça a pessoa, não deixe que o envolvimento, às vezes emocional, sabe, a atração e tudo mais, te segue. Porque se você decidir casar, é algo que você vai caminhar para a vida toda. E se você achar que só atração física é suficiente, não é. Se houver incompatibilidades irreconciliáveis, não vai dar, aí você vai se divorciar. E essa não é a vontade de Deus. Então, busque conhecer a pessoa primeiro, busca amizades, sabe, às vezes, eu lembro, faz algum tempo talvez, na adolescência e tal, aí a pessoa fala, não, mas ele é muito meu amigo, né, não dá para se relacionar. Mas é o contrário, se você já tem compatibilidade, se vocês já são amigos, então sim, tem um grande indício aí, que você pode ter uma boa relação. Porque vocês já se conhecem, você já sabe o que o outro gosta. Então pondere isso. Porque senão as pessoas já arriscam de opções assim, tá solteiro e tá querendo casar, mas ai, não, muito alto, muito baixo. Não. Meio fora do peso. Não é muito musculoso. Cabelo não me agrada. Você já está riscando, às vezes, da sua lista, pessoas que você tem uma compatibilidade muito grande, porque você está preocupado apenas com a aparência física. E não que a aparência física não é importante, ela só não é a mais importante. Ela é importante. É importante você, sabe, desejar outra pessoa, é importante você se atrair pela outra pessoa, sim. Tem que ter. Mas ela não é mais importante, porque se tiver química e não tiver compatibilidade, não vai dar. Então, várias coisas precisam convergir para que nós possamos ter, sim, começar corretamente. Para quem já começou, para quem já está aí, continuar nisso, né? Não dá mais para escolher de novo. Então, para quem não começou, existe um caminho de sabedoria, né? Existe um caminho de sabedoria, conselho da palavra de Deus. E nós precisamos, os sábios são aqueles que ouvem a sabedoria de Deus e as praticam. Jesus vai dizer que esses são os sábios, esses são os verdadeiros sábios. Então, esse é o ponto que eu queria trazer aí para os solteiros, para quem está buscando casamento. E quero também falar, sim, sobre um assunto que é, sim, delicado, que é sobre o divórcio. A vontade de Deus é que aquele que case permaneça casado até o fim da sua vida. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, não dá para a gente ir contra isso. E na Bíblia, ela tem sim exceções, que o próprio Jesus inclusive diz, e o apóstolo Paulo também, acerca do divórcio. Quais são as exceções que um cristão, e aí eu estou dizendo de um cristão, que quer viver a sua fé convicta e quer agradar a Deus. Em caso de adultério, imoralidade sexual ou abandono. Então, se o seu cônjuge não quer mais estar com você e o abandona, você está livre, inclusive para casar de novo. Essa é a verdade. Essas são as instruções e as exceções que a Bíblia diz. Obviamente que existem situações, e aí, nós como pastores, é sempre bom buscar um aconselhamento pastoral quando você está vivendo em crises no seu casamento. Porque cada caso é um caso. Dependendo, em casos de agressões, sabe, inclusive agressões psicológicas muito fortes, em que
a pessoa já o abandonou, ela só está te obrigando a ir embora, a desfazer aquele casamento. Então, existem situações complexas, né, e que na Bíblia não está exatamente nesse detalhe, porque não existia muitas vezes isso naquele tempo, mas quando o apóstolo Paulo vai falar sobre aquele que abandona, a gente pode sim contextualizar abandono para outras situações. E aí é impossível viver juntos. Mas na maioria das vezes, na grande esmagadora maioria do nosso tempo, dos divórcios que acontecem, existe um caminho de reconciliação. Existe um caminho de restauração. E eu posso dizer por vivência pessoal. Então eu e a minha esposa já tem 14 anos, um pouquinho mais, que nós tivemos por um tempo divorciado, por alguns meses, e foi numa situação em que daria oportunidade da minha esposa falar assim, não quero mais. Eu não era cristão na época, talvez, eu era católico, mas não seguia as orientações daquilo que a palavra diz. Mas me perdi. E num determinado momento, Deus falou com a minha esposa e falou assim, e aí, você vai deixar o diabo destruir seu casamento? Nós já tínhamos o nosso filho mais velho, Isaac, e ela estava grávida do meu filho do meio. E nós não tínhamos mais afeição um pelo outro. Nós não queríamos mais estar juntos, essa é a verdade. Nem eu, nem ela. Mas ela ouviu Deus um dia. E nesse tempo que ela veio falar comigo, Deus estava falando comigo. Talvez você ache eu meio maluco, mas às vezes eu estava na balada, bebendo e tudo mais, e Deus falava, o que você está fazendo da sua vida? Você está jogando sua família fora. Talvez você ache que o Espírito Santo só fala com quem está na igreja, mas essa não é a verdade. E o Espírito Santo começou a falar para mim, o que você está fazendo da sua vida? Você está destruindo, está jogando tudo no lixo. E aí quando ela veio falar comigo, eu já estava com o coração mais aberto. Então nós, naquele tempo, falamos, ela propôs algumas coisas, e eu aceitei o que ela propôs, e uma das propostas é, vamos ir para a igreja todos os domingos. E aí vamos ver o que Deus vai fazer. E nesse período, eu ainda assim, teve dias que eu saí. E a última vez que eu saí, inclusive, e eu não me lembro de muita coisa depois, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu entendi que aquele dia Satanás queria tirar minha vida de vez, mas Deus, na sua graça, me preservou. Então, no dia seguinte, eu lembro exatamente, no dia seguinte, eu estava com meu filho no colo já, o Vinícius, e a palavra falou muito comigo, e eu tinha decidido, eu quero a Cristo. Então, Deus me pegou nesse processo. Então, começou a obra da restauração. De um casamento que, biblicamente, inclusive, poderia ter sido desfeito. E ela estaria livre para casar com outro. Mas foi alguém que se submeteu a Deus, a voz de Deus. E sim, um marido também que quis lutar pela sua família. E cá estou aqui hoje, pregando para vocês sobre casamento. Certamente não estaria aqui se não fosse por aquela mulher que um dia acreditou que Deus poderia restaurar todas as coisas. E não foi fácil. Não é fácil, gente. Estou contando aqui hoje, ela é a minha melhor companheira. Eu quero viver a minha vida inteira para fazê-la feliz. Mas não foi assim no começo. Talvez no primeiro ano, no segundo ano, foram dias difíceis. Mas a minha oração, por muitas das vezes, era uma: Senhor, gera de novo em mim paixão pela minha esposa. Gera de novo em mim amor por ela. Porque eu não tenho mais desejo por ela, mas eu quero amá-la. E aí o Senhor foi transformando esse coração. Assim como foi transformando o dela. Então não foi fácil, muitas vezes nós não nos suportávamos, mas nós tínhamos decidido, nós tínhamos empenhado uma palavra, nós vamos lutar pela nossa família.
Nós vamos lutar pela nossa família. E Deus foi restaurando. Então, se os dois estiverem dispostos a fazer o que for preciso para viver o que Deus tem, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Não tem como dar errado. Obviamente, nessa época eu comecei, mergulhar na Bíblia e na palavra, e comecei a me apaixonar por isso, e me apaixonar pelo Senhor, e então eu fui entendendo o que Ele tinha, qual era o propósito para mim, e nós fomos nos entregando. Então nós estávamos em todos os cultos, em todas as programações da igreja, nós estávamos com os irmãos, estávamos na célula, tudo que tinha nós queríamos estar, porque nós precisávamos aprender daquilo. Então existe sim passos que nós temos que dar, existe sim passos que nós temos que praticar, para que isso aconteça, porque senão não vai dar certo. Na hora é muito mais fácil separar. Mas o que eu tenho visto é que o divórcio causa destruição para muita gente, principalmente para os filhos. Sabe, os meus pais se divorciaram, eu tinha 2 anos. Depois minha mãe casou de novo, depois se divorciou de novo quando eu tinha 9 anos. E foram dias muito difíceis para mim. E talvez por causa disso, quando eu me divorciei, talvez foi um reflexo daquilo que eu disse, não deu certo, separa. Mas não é isso que Deus tem para nós. Não deu certo, faça dar certo. Aprenda a amar um ao outro. O amor é uma decisão. O amor não é, como eu te amo, eu estou apaixonado. Não, amar é decidir, é se entregar. Na Bíblia nós vamos ver que amar tem mais a ver com entrega, com doação, com serviço, do que com sentimento, ainda que inclua sentimento também. É preciso uma decisão. Por isso que nós vamos ver que o símbolo do casamento é uma aliança. Porque a aliança você não consegue enxergar o começo nem o fim. É como se algo fosse começado por Deus e não tem fim. Porque é a aliança que vai sustentar um casamento nos momentos difíceis. Quando as coisas não estiverem dando certo, quando as crises vier, porque elas vão vir. Quando os momentos difíceis vier, eles vão vir. Você vai lembrar que você fez uma aliança diante de Deus, um compromisso diante de Deus e diante das pessoas que estavam presentes. Eu celebrei um casamento recentemente e eu disse para eles, vocês estão fazendo uma aliança diante de Deus, mas não só isso, diante de todos nós que estamos aqui testemunhando. E nós somos testemunha do compromisso que vocês estão fazendo com Deus. Porque essa é a vontade de Deus. E sim, existe sim pessoas, existe divórcios e existe novo casamento, nós sabemos disso. E nós temos aqui na igreja pessoas que estão vivendo nessa situação. E a Bíblia vai dizer que para aqueles que foram chamados na situação que está, que assim permaneçam. Essa palavra não é para trazer peso, porque você se divorciou e está casando de novo, ou já é casado. Não é sobre isso. É sobre a consciência que você tem que ter agora. Porque se você está casado agora, é para permanecer casado até o fim da sua vida. Se você já se divorciou e casou, o que o Senhor tem para você é uma vida inteira com esse cônjuge. Porque é Ele que você deve agora servir, amar. E juntos viver o que Deus tem para vocês. Então não é assim, não é sobre trazer peso, sabe? Mas é sobre entender que qual é o propósito de Deus. Como eu disse, Deus tem uma vontade e ela está clara em sua palavra. E nós, como ministros do Evangelho, precisamos também ser claros nisso. Não dá para enganar e falar assim, não, cara, não deu certo de novo, separa. Aí depois se não der certo de novo, separa de novo, né? Porque você tem que ser feliz. Não é isso que a Bíblia diz? Não é. Não é. Jesus diz que a alegria é um fruto do Espírito. Mas a felicidade é uma circunstância. E a circunstância não deve determinar como que um cristão deve viver. Porque um cristão, por muitas vezes, vai passar por sofrimento por amor a Cristo. Nós temos muitos irmãos que em lugares do planeta estão dando a sua própria vida por amor a Cristo. Muitos sendo mortos, muitos sendo presos,
E foi assim ao longo de toda a história. Se você pegar a história em todo o tempo, em lugares do mundo, teve perseguição contra os cristãos. Mortos, presos, e isso acontece hoje, século 21. Nós temos visto muita notícia na Nigéria. Mas não só na Nigéria, tem muitos países em que cristãos são perseguidos, mortos, às vezes presos, às vezes as suas mulheres e crianças violentadas, mas não negam a sua fé. Será que nós não temos capacidade de suportar crises no nosso casamento por nossa fé? Sabe, eu assisti um vídeo, inclusive, o tema era outro, era sobre homossexualidade, e a pessoa dizia, não, mas eu sinto, Jesus não me fez para ser infeliz. Não, ele não te fez para ser infeliz, mas o pecado entrou no mundo, e ele arruinou todas as coisas, e ele te fez para ser contente e satisfeito nele. E se isso requerer de nós, que às vezes vai passar por momentos difíceis no casamento, mas orar. Minha esposa compartilhou essa semana uma história de uma mulher que orou pelos seus filhos que estavam perdidos, o seu marido, ela poderia ter se divorciado, mas não, ela permaneceu em oração, e depois viu os filhos, um voltou para Jesus, o outro virou pastor, e o marido servindo ao Senhor. Não é fácil, gente, eu não estou aqui romantizando, eu sei o que a gente viveu em nossa família. Mas é possível, o que eu posso te dizer, é possível. Se os dois estiverem dispostos, é possível. Óbvio, se um não quiser, não tem jeito. Se ele quer ir embora, quer viver a vida, ok, e você está livre, inclusive, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas se os dois quiserem, se os dois estiverem dispostos a lutar, a pagar o preço, a se dedicar, a buscar o Senhor em primeiro lugar, vai dar certo. Não tem como dar errado. Sou capaz de afirmar isso. Se os dois estiverem dispostos a buscar ao Senhor, não tem como dar errado. E aí vocês vão ver. Hoje eu olho para trás e eu falo assim, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi por me entregar a Cristo e segundo, por decidir lutar pelo meu casamento. Sem dúvida nenhuma, de todas as decisões que eu já tomei, essas duas foram as mais importantes da minha vida. E depois eu posso ver os frutos na vida dos meus filhos. De poder desfrutar, inclusive, com eles. Não tem como. Vai dar certo. Aonde o Senhor está, aonde Ele é o principal, aonde Ele é adorado mais do que todas as coisas, vai dar certo. Não tem como dar errado. Talvez não dê certo aos nossos olhos, Deus tem os seus meios de fazer. Mas eu tenho certeza que a sua casa se tornará uma casa de adoração ao Senhor. Um lugar onde Cristo não apenas visita, mas Ele habita. E dali saem virtudes. E aí as pessoas vão começar a ir na sua casa e testemunhar daquilo que Deus fez em vocês. E elas vão sair de lá cheias de esperança. Vocês passarão a ser, sim, pessoas referências para outros. Porque eu vejo hoje, eu sei que tem muitas pessoas que olham para nós como família. Se eu não contasse para vocês que isso já teria acontecido conosco há 14 anos atrás, ninguém saberia. Ninguém. Se você ir na nossa casa, se você passar uma semana na nossa casa, você não vai ter ideia de que isso aconteceu. Mas existiu um tempo que foi difícil. Mas Deus sempre tem algo muito melhor. Muito melhor. E depois disso, nós vivemos muito melhor do que no início do casamento. Muito melhor. Muito melhor. E sim, se você casou, separou, está solteiro hoje, ou se você não casou, existe um caminho de santidade. Sim, a relação sexual é sim para dentro do casamento, dentro da aliança do casamento. Não existe exceção para isso. Óbvio, na Bíblia, naquele tempo, não tinha sim o casamento civil formal como é hoje. Sim, só que existia sim pessoas que eram casadas, porque estavam dentro de uma aliança do casamento, e existia
relação extraconjugais e que essas eram determinadas como pecado. E para aquele que não estava casado, é pecado. Se a gente for olhar na Bíblia, é assim, gente, não há exceção. Se nós queremos, aí é o ponto que eu entro. Se nós queremos agradar a Deus, nós devemos buscar o conselho da palavra de Deus para nós. E o que Ele tem para nós? Se nós somos cristãos verdadeiros, fomos impactados pelo amor de Deus, nossa vida agora é ser submissa a Cristo para a glória dEle. Então sim, a relação é para dentro da aliança do casamento. Onde ela é uma celebração. O sexo dentro do casamento é uma celebração. Inclusive, se os cristãos, inclusive, não estiverem tendo relação, tem grande chance de você estar em pecado, inclusive. Obviamente que existem exceções, às vezes físicas, às vezes questões de saúde, existem exceções. Mas se os dois estão saudáveis e não existe relacionamento sexual dentro de um casamento, cuidado. O apóstolo Paulo vai falar, não se fique longe um do outro, não deixe de ter relações por muito tempo, a não ser para oração e por pouco tempo, para que o diabo não os tente, para que o diabo não os tente. Então sim, a relação sexual é uma celebração dessa união que nós temos. É um presente de Deus, sim, para nós. Então nós devemos desfrutar desse presente. Mas fora do casamento, não tem exceção. Não deve acontecer. Então se você namora e tem relações, existem caminhos para isso. Procure os pastores, ou você acerte isso, tome uma decisão e case. Ou olhe para isso e fale assim, acho que esse relacionamento nem deveria acontecer. E talvez busque outro caminho. Eu tenho um amigo muito querido, que era da nossa antiga igreja, inclusive esteve em casa recentemente. Sua esposa faleceu tem um pouco mais de um ano. Mas eles eram casados, moravam juntos, tinham 2 filhos. E quando ele entendeu que ele não estava vivendo em aliança, pois eles não tinham sido casados ainda, eles ficaram cerca de 1 ano sem ter relações, dormindo um do lado do outro, até o dia do casamento. E eles já tinham 2 filhos. Se guardaram. Então existe um caminho. Existe um caminho. Porque sim, santidade não é só santidade sexual, mas ela não é menos do que isso. Inclui várias outras coisas. Inclui sim o nosso coração rendido ao Senhor em tudo que fizermos. Santidade tem a ver com todas as áreas da nossa vida, com todas as áreas que nós renunciamos ao pecado por amor a Cristo. Às vezes você renuncia à sua ganância por amor a Cristo, porque viver em ganância é viver em pecado, logo longe da santidade. Então existem vários aspectos que envolvem a santidade, mas ela envolve também a sexualidade. Então é preciso ser claro. E eu quero trazer rapidamente, para a gente encerrar, 4 pilares ou 4 princípios que sustentam um casamento. O primeiro deles é submeter a Deus. Dificilmente um casamento vai dar certo sem submissão a Deus. Como eu disse, você talvez vai entender que os conselhos do mundo é melhor que os conselhos de Deus. E aí você vai viver da sua forma. Então, submeter a Deus é um dos princípios ou um dos pilares que vai fundamentar um casamento. Segundo, unidade. É importante que os casais estejam unidos num só propósito. Unidos em agradar e glorificar a Deus. Por isso que eu disse antes, para os solteiros, veja as compatibilidades. Veja se você quer ter filhos ou não. Se não quer ter filhos, avalie. Talvez a palavra diz para ter filhos. Tá? Então, se não quer ter filhos, avalie os motivos. A não ser, obviamente, que existam questões que não são escolhas de vocês. Pode existir. Avalie quais são os sonhos, os planos. Um quer morar
em São Paulo, o outro quer morar no interior, o outro quer morar na praia, ou quer morar no exterior. Não dá para casar e um morar lá na Inglaterra, né? E o outro morar no Brasil, ou na Espanha, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar. O casal precisa estar juntos. Obviamente que existem circunstâncias, às vezes por um motivo de trabalho, mas por pouco tempo. Não dá para viver assim, certo? Às vezes tem pessoas que vivem até assim, 1 ano, 2 anos, acontece. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que você case para viver juntos, para juntos compartilhar do mesmo propósito. Então, unidade é muito importante. É importante estar unidos. E isso não significa que os dois serão iguais. Como a minha esposa disse aqui, você é livre para ser quem você é, com as suas particularidades, mas que os dois estejam juntos, unidos para um só propósito. Unidade não é uniformidade. É juntos, com as suas diferenças, com as capacidades que Deus colocou em cada um, entender que Deus deu capacidades específicas para um e específicas para outros, e isso vai complementar. Isso não significa que você é melhor porque tem algumas qualidades, mas significa que vocês podem agora unir as qualidades. E os defeitos, inclusive, ser moldados a partir da qualidade do outro. Então, unidade, amor, como eu já disse, amor é uma decisão, é uma escolha. Amor não é apenas sentimento. Ele envolve sim sentimento, mas é uma decisão. Eu decidi amar. Quando você ama, você se entrega em favor do outro. Isso não é somente pelo cônjuge. Sim, quando você ama alguém, você vai fazer o melhor para outra pessoa. Mas no casamento, ele é um pilar. Porque se cada um buscar apenas os seus próprios interesses, não vai dar certo. Se você quiser estar satisfazendo todos os seus desejos, tudo que você quer fazer, não vai dar certo. Não vai dar certo. Precisa haver submissão um ao outro. Nós lemos aqui em Efésios 5. Sujeitem-se uns aos outros. Então é preciso ter sim um amor, que é uma decisão de quem decidiu se entregar em favor do outro. Porque foi assim que Deus fez com nós. Deus não nos amou assim com sentimento. Deus nos amou quando Ele entregou o seu próprio Filho por morrer por nós, quando nós não merecíamos, quando nós éramos ainda pecadores, Ele entregou o seu próprio Filho por nós e nos tornou agora filhos de Deus. O amor de Deus envolveu uma decisão de entrega do seu próprio Filho, envolveu sacrifício. Ele entregou o seu próprio Filho por amor a nós. E o quarto pilar é graça e perdão. Não tem como. Vocês vão ferir um ao outro. Não tem como. Essa é a vida. Inclusive porque você passa a ter mais liberdade. Você fala coisas que não deveria. Então, você tem atitudes que não deveria ter tido. Então o cônjuge vai ferir um ao outro. E por isso é preciso de graça. Que é dar ao outro aquilo que ele não merece. É preciso perdoar. Vocês vão ter que constantemente perdoar um ao outro. Não tem como um casamento se sustentar sem perdão. Porque sem perdão gera amargura. E a amargura começa a tomar o nosso coração de tal modo que nós ficamos presos nessa amargura. E aí a amargura começa a dar os seus frutos. E a vida vai ficando cada vez mais amarga. E não tem como. E aí o caminho natural para isso vai ser sim o divórcio. Porque se não existe perdão, se não existe graça, se você só dá para o outro aquilo que ele merece, o que todos nós merecíamos era a condenação eterna. E Deus entregou o seu próprio Filho. Se nós entendemos a graça que nós recebemos de Deus, que Deus na sua graça se entregou em favor de nós, para nos reconciliarmos com Ele, e que o nosso pecado era impagável, não tínhamos como pagar, por mais que pudéssemos fazer o que for, trabalhar na igreja, fazer tudo que você fizer, nenhuma obra poderia nos salvar, apenas o próprio Deus,
dando o seu próprio Filho por nós, é que poderia nos resgatar do poder do pecado e da morte. Então Deus, em sua graça, nos perdoou e nos reconciliou com Ele. E por isso nós somos chamados a estender graça que nós recebemos a todos. Se nós entendermos o tamanho do perdão que Deus deu a nós, nós facilmente vamos perdoar os outros, porque nós vamos ver que o nosso pecado é muito grande em comparado àquilo que as pessoas fizeram conosco. Quando você entende o tamanho da graça de Deus, muitas vezes as maldades ou aquilo que as pessoas fazem conosco nem nos fere mais. Fala, essa pessoa não sabe o que faz. Jesus na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Estevão, ao ser pedrejado, fala, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que faz. Então um coração que foi impactado pela graça de Deus terá facilidade em perdoar. E certamente o seu cônjuge deve ser alvo do perdão e da graça. E para a gente encerrar, o propósito do casamento não é te fazer feliz, não é te completar, como eu disse que só Cristo pode fazer. Mas o propósito do casamento e da família é um só: nos tornar semelhante a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o marido deve se entregar à sua esposa, se possível, dar a vida por ela. E aí ele está dizendo, eu estou dizendo isso sobre Cristo e a igreja. Então sim, o propósito do nosso casamento é nos tornar mais parecido com Cristo. Porque eu não conheço nenhuma relação que seja capaz, ou que tenha um impacto tão grande nas nossas vidas, do que o nosso casamento. Porque sim, ele vai ter que envolver perdão, ele vai ter que envolver submissão mútua, você vai ter que se sujeitar um ao outro, você vai ter que abrir mão das suas próprias vontades. Se você não tem facilidade para abrir mão das suas vontades no seu casamento, você não vai conseguir abrir mão das suas vontades por causa de Cristo. Então sim, o casamento é o meio que Deus usa para nos tornar mais parecido com Ele. E à medida que nós aprendemos a submeter uns aos outros, nós teremos mais facilidade de nos submetermos a Deus. E à medida que nos submetemos a Deus, nós vamos aprender a submeter aos nossos cônjuges. E nós vamos aprender a andar em unidade, em amor, em graça, em perdão. E aí sim poderemos desfrutar da alegria verdadeira que Deus tem para nós, e não de uma felicidade circunstancial. Então que você olhe para o seu casamento e veja o quanto Deus quer te transformar por meio dessa relação. O quanto das virtudes que o seu cônjuge carrega, Ele quer colocar em você. O quanto você é também desafiado a aperfeiçoar o seu cônjuge. O quanto vocês com seus filhos são a cada dia moldados pelas mãos de Deus para se tornar como Cristo. Então sim, o propósito do nosso casamento é nos tornar semelhantes a Cristo, nos tornar semelhante àquele que nos chamou para viver uma verdadeira vida, uma vida que glorifica a Deus e exalta o nome de Cristo, para que as pessoas conheçam a Cristo verdadeiramente, o Cristo verdadeiro das Escrituras, não um Cristo inventado, mas aquele que está relatado verdadeiramente nas Escrituras e que quer transformar cada um de nós aqui para se tornar mais parecido com Ele. Esse é o caminho de um discípulo de Cristo, buscar ser como Ele, dia após dia, dia após dia. Se coloque de pé, vamos orar. De Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer, Cristo. Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja, Deus. Nós queremos conhecer a Cristo, Deus. Nós queremos fazer a vontade dEle, Deus.
Nós estamos aqui nessa manhã e nós nos reunimos como igreja, Deus, para nos tornarmos mais parecidos com Ele, Deus. Para que por meio da nossa adoração, por meio das instruções da Sua palavra, possamos nos tornar semelhantes àqueles que nos chamou para Te glorificar, Deus. Pai, em nome de Jesus, alinhe os nossos corações com o Teu, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes o nosso coração é enganoso e tem desejos contrários à Sua vontade, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor transforme o nosso coração, para que possamos nos sujeitar à Sua vontade, à Sua palavra, ao Seu plano e ao Seu propósito para nós, porque os planos do Senhor é muito melhor do que os nossos. Aquilo que o Senhor planejou para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus planejou para nós. E nós queremos nos submeter, Senhor, à Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Deus. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Os Seus conselhos são muito melhor para nós do que os nossos próprios conselhos. Não permita nós sermos sábios aos nossos próprios olhos, mas que nós tenhamos a sabedoria do alto, que é pura e imaculada. Que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos torne a cada dia mais parecidos com Cristo. Que o Teu Espírito Santo gera, Pai, em nossos casamentos, em nossa família, unidade. Que Ele venha gerar em nós perdão, graça, cura. Que através do perdão possa haver cura. Talvez hoje é um dia que você entenda que precisa perdoar mais para que haja cura. Haja cura nos casamentos. Haja cura na sua família, na sua casa. Não olhe para trás, olhe agora para frente. Olhe para aquilo que Deus tem para você e para sua família. Aquilo que Ele preparou sequer cabe na sua imaginação. Não importa o que passou, importa o que vem aqui para frente. O que importa é o que está diante de nós. Deixamos as coisas que para trás estão e olhamos para o alvo, para Cristo. Olhamos para frente, para o prêmio que está proposto para nós em Cristo. O prêmio de desfrutar de Cristo e de Deus eternamente. E de desfrutar de tudo que Ele tem para nós na eternidade. E não somente isso, de viver essa vida, quer no sofrimento, quer na alegria, para glorificar a Deus, para exaltar o Teu santo nome e manifestar o reino de Deus aonde Ele nos levar. Que nós sejamos fiéis ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. E que a nossa fidelidade possa revelar às pessoas quem Cristo é. Que possamos ser verdadeiros sal e luz desse mundo. Que possamos ser aquele que traz sentido e propósito para as pessoas por meio da luz de Cristo que nós carregamos. Que a luz de Cristo brilhe em nós e através de nós. É Cristo. Ah, Senhor, que possamos ver Cristo, a Sua beleza, e possamos nos submeter a Ele. Que a beleza de Cristo inunda os nossos corações mais do que as nossas paixões. Ah, Cristo é tudo que Deus pode nos dar e de tudo que nós precisamos. A certeza revelada no Pai. Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, ó Espírito, ó Espírito, abra os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho.
Que possamos ver a beleza de Deus no Filho de Deus que está em nosso meio. Que possamos ver Cristo na vida de cada um dos nossos irmãos. E que possamos ver a beleza dele, da diversidade dele no seu corpo, que é a igreja. Que possamos ver a beleza de Cristo na diversidade dos dons, de capacidades, de formas em que Deus tem para a sua igreja. Que possamos ver Cristo em cada um dos nossos irmãos que estão se submetendo a Ele e vivem a vida para o glorificar e para exaltar o Teu nome. Que possamos testemunhar de Cristo sendo formado em cada um de nós neste lugar. Que sim, um lugar de liberdade, de perdão, de amor, em que nós nos submetemos por amor a Cristo uns aos outros, para nos tornar semelhantes a Ele. E que juntos como igreja, possamos nos tornar como Ele é. E que então as pessoas possam crer que Deus o enviou. Deus o enviou por amor a nós. Por amor a nós. Para que pudéssemos ser resgatados do pecado e do mal. E agora viver como verdadeiros filhos de Deus na terra. Assim como Cristo viveu a sua vida para apontar para o Pai, nós possamos viver a nossa vida para apontar para Cristo e glorificar ao Pai. Em tudo que fizermos, na nossa família, no nosso casamento, na nossa solteirice, aonde o Senhor nos encontrar, possamos o glorificar com tudo que temos e com tudo que somos. E que não negociemos, mas possamos buscar viver em santificação, sermos santificados pelo Teu Espírito, para que então possamos viver sim em verdadeira santidade, que glorifica a Deus e exalta ao Pai. Em nome de Jesus, que habite Cristo em nossos corações e que Ele nos leve a viver toda a nossa vida para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus o abençoe, que Ele te conduza a meditar nesses conselhos, que você também seja um instrumento de levar esses conselhos e as verdades da palavra de Deus para outras pessoas, e que busque a glorificar a Deus em toda a sua vida. Amém? Deus nos abençoe, e abençoe o nosso domingo e a nossa semana, e nos conduza para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém.